Comecei a dirigir. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. A mensagem da minha filha Jessica ainda brilhava na tela do meu celular. Pai, ajuda. Estou na trilha Grandview. Não consigo andar. Isso aconteceu há 40 minutos. 40 minutos com meu coração batendo descompassado contra as costelas, enquanto eu avançava com minha caminhonete pelas estradas sinuosas da montanha perto de Colona, na Colômbia Britânica. Quando finalmente encontrei o SUV dela abandonado no acostamento, percebi que os meliantes haviam fugido. Peguei minha lanterna e corri para a mata. O feixe de luz iluminou primeiro o rosto dela. Minha Jéssica, de 29 anos, deitada sobre um monte de folhas molhadas a cerca de 20 metros da trilha. A perna dela estava dobrada em um ângulo que me deu um nó no estômago. O sangue encharcava seus cabelos negros, mas o que realmente me congelou não foram os ferimentos. Foi o que ela sussurrou ao me ver. Pai. A mãe de Daniel. Ela disse que eu merecia aquilo. Caí de joelhos ao lado dela, tirando meu casaco para cobri-la enquanto ela tremia. Do que você está falando? Quem te disse isso? Caroline, ela murmurou, a voz quase inaudível com o vento assobiando entre os pinheiros. Pessoas como eu não pertencem à família deles. Ela continuou. Essa foi a maneira de Deus corrigir um erro. Pessoas como eu. Essas duas palavras me atingiram como um trem desgovernado. A mãe de Jéssica, minha falecida esposa Miyuki, era nipo-canadense. Jéssica herdou seus traços belos, olhos escuros, cabelos negros e lisos. Eu estava tão orgulhoso quando ela se casou com Daniel Thornton, há 3 anos. Os Thorntons eram uma daquelas famílias tradicionais da ilha de Vancouver. Ricos, influentes, e Daniel parecia adorar Jéssica. Mas agora, deitada ali no frio de outubro, minha filha me revelava algo que eu não tinha visto antes. Você consegue se mexer? Perguntei, examinando-a rapidamente. Sua perna esquerda estava claramente quebrada, um corte profundo na testa, arranhões por todo o corpo. Mas ela respirava, alerta, viva. Eu não acho que seja isso, sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. Papai, o bebê. Tudo parou. Que bebê? Pensei. Estou grávida de 28 semanas. Sua mão foi automaticamente para a barriga, protegendo o bebê. Eu ainda não tinha contado para o Daniel. Planejava fazê-lo hoje à noite, mas Caroline descobriu primeiro. Ele estava em Vancouver e só voltaria amanhã. Caroline me ligou à tarde, disse que precisava falar comigo urgentemente, pediu para encontrá-la na trilha e afirmou que era uma surpresa para Daniel. A voz da Jéssica falhou. Quando cheguei lá, ela estava esperando, acompanhada de um homem. Eles me empurraram, me afastaram da trilha e desapareceram no carro. Me deixaram ali para morrer. Eu era carpinteiro há 40 anos. Construí casas, móveis, decks. Trabalhei com as mãos a vida toda, porque acreditava em criar coisas, não em destruí-las. Mas naquele instante, segurando minha filha ferida na escuridão da floresta, senti algo frio e cortante se cristalizar no peito. Alguém havia tentado assassinar minha filha e meu neto. Vamos tirá-la daqui, disse, mantendo a voz firme. Depois, vamos lidar com isso. Consegui carregar Jéssica de volta para minha caminhonete. Ela era pequena como a mãe, pouco mais de 1,60 m, mas cada passo parecia carregar o mundo. Dirigi direto para o Hospital Geral de Colona, desrespeitando todos os limites de velocidade. Durante todo o trajeto, Jéssica oscilava entre consciência e inconsciência, murmurando sobre Caroline, Daniel e sobre como se esforçava tanto para ser uma boa esposa. A equipe do pronto-socorro a atendeu imediatamente. Tíbia quebrada, pulso fraturado, concussão, hematomas graves. Mas, milagrosamente, o bebê estava bem. O ultrassom mostrou batimentos cardíacos fortes. O médico chamou aquilo de milagre. Disse que a forma como Jéssica caiu deve ter protegido seu abdômen. Eu chamei de sorte.
Ou talvez Miyuki estivesse cuidando da nossa filha de onde estivesse. Enquanto Jéssica recebia atendimento, fiquei na sala de espera fazendo ligações. Ela tentava segurar o celular, mas a dor e o choque eram tão intensos que mal conseguia tocar nele. Por isso, fui eu quem ligou primeiro para o destacamento da Polícia Montada Real Canadense e depois para meu irmão Thomas, que morava a 2 horas de distância em Vernon. Enquanto Jéssica oscilava entre consciência e inconsciência, lembrei-me do passado, quando Thomas e eu crescíamos em Okanagan, filhos de um lenhador que nos ensinou que a família é tudo e que nunca, jamais, se deve permitir que alguém ferisse nosso sangue. Estou a caminho, disse Thomas assim que terminei de explicar. Não faça nada até eu chegar. Mas eu não ia esperar. Enquanto Jéssica estava sedada e descansando, dirigi até a casa que ela dividia com Daniel, uma linda residência em estilo artesanal em West Kelowna, que os pais de Daniel os ajudaram a comprar. Eu tinha uma chave porque eu mesmo havia construído o deck personalizado deles no verão passado. Daniel estava em seu escritório de advocacia em Vancouver e só voltaria amanhã. Perfeito. A casa estava exatamente como Jéssica a mantinha, impecável, acolhedora, o tipo de lar que deveria estar cheio de amor. Comecei pelo escritório. O laptop de Daniel estava lá, e Jéssica me havia dado a senha uma vez, quando precisei enviar para mim mesma as plantas do deck. Abri o e-mail, sem saber exatamente o que procurar, apenas sabendo que precisava entender o que estava acontecendo com minha filha. O que encontrei me gelou. Pastas de e-mail, dezenas delas, entre Daniel e sua mãe, Caroline, algumas com data de 3 anos atrás. Só os assuntos já contavam uma história. O problema com Jéssica, a correção do erro, soluções. Comecei a ler, e a cada e-mail, o quadro ficava mais claro e assustador. 3 anos atrás, pouco depois do noivado, Caroline escreveu: Daniel, tentei ser compreensiva, mas preciso falar francamente. Essa moça não é adequada para a nossa família. Ela tem sangue misto. O nome Thornton permaneceu puro por 7 gerações. Não permitirei que você manche nossa linhagem com ascendência asiática. Termine imediatamente e eu lhe darei a sociedade na empresa que você tanto deseja. Resposta de Daniel: Mãe, eu amo a Jéssica. Não vou terminar com ela. Por favor, tente ser razoável. Mas Caroline jamais foi razoável. Os e-mails continuaram chegando cada vez mais agressivos e tensos. Ela contratou um detetive particular para investigar a vida pessoal de Jéssica. Não encontrou nada, porque minha filha era impecável. Então, Caroline mudou de estratégia. Começou a se aproximar de Jéssica, convidando-a para almoços, compras e ainda copiava Daniel em e-mails, detalhando cada defeito que percebia. Ela come com hashis em restaurantes japoneses. Que vergonha! Ela queria dar à futura filha o nome de Sakura, em homenagem à avó. De jeito nenhum. Mencionou também a celebração do Festival Obon. Não poderíamos permitir que tradições budistas contaminassem nossa casa cristã. Minhas mãos tremiam enquanto relia 3 anos desse veneno. Mas piorou. Há 6 meses, o tom mudou. Caroline descobriu que Jéssica estava tentando engravidar. Os e-mails ficaram frenéticos, desesperados. Daniel, você precisa impedir isso imediatamente. Se ela tiver um filho, essa criança mestiça fará parte da nossa família para sempre. O legado Thornton será destruído. E a resposta de Daniel, que me fez querer socar a tela. Eu sei, mãe. Estou cuidando disso. Tenho substituído as vitaminas pré-natais dela por placebo. E isso tem atrasado as coisas. Meu genro estava sabotando os esforços da minha filha para ter um bebê há 6 meses por exigência da mãe. Mas então, 3 semanas atrás, Jéssica trocou de médico, conseguiu novas receitas, engravidou e Caroline descobriu. O e-mail mais recente chegou hoje, às 14 horas, há cerca de 6 horas. Está tudo resolvido. Combinei tudo com Marcos.
Vamos fazer parecer um acidente na trilha. Ninguém vai questionar a queda. Diremos que ela saiu para uma trilha sozinha e escorregou. Quando alguém a encontrar, será tarde demais. Daniel, você estará livre para encontrar uma esposa de verdade. Acredite em mim, é para o melhor. O bebê teria arruinado tudo. Marcos. Lembro-me de Jéssica mencionar esse nome. Marcos Reis, assistente pessoal de Caroline, um homem na casa dos 30 anos que trabalhava com a família há anos. O homem que ajudou Caroline a empurrar minha filha de um penhasco. Fotografei todos os e-mails, baixei todo o banco de dados de e-mails para um pendrive e continuei investigando. Na gaveta da escrivaninha de Daniel, encontrei mais provas. Extratos bancários, mostrando transferências regulares para Marcos, 20 mil no último mês. Um celular descartável com mensagens entre Caroline e Marcos discutindo o plano, escolhendo o local e garantindo que a trilha estaria vazia numa tarde de quinta-feira. E então achei algo que fez tudo se encaixar. Uma pasta de papel pardo, escondida no fundo da gaveta, tinha a etiqueta Seguro da Mãe. Dentro havia registros médicos. Caroline Thornton tinha câncer de ovário em estágio 3. Havia sido diagnosticada 8 meses antes, com expectativa de vida de 12 a 18 meses. Estava sendo acompanhada por oncologistas em Seattle, mantendo tudo em segredo, exceto Daniel. De repente, os e-mails fizeram um sentido horrível. Caroline estava morrendo. Ela queria garantir que o legado Thornton sobrevivesse a ela. Queria ter certeza de que Daniel se casaria novamente com alguém da sua aprovação. Alguém que lhe daria netos puros que ela jamais conheceria, mas que ela poderia morrer sabendo que existiam. Ela tentou assassinar minha filha porque estava ficando sem tempo. Ouvi um carro na entrada da garagem. Minha mão foi imediatamente para o celular, pronta para chamar a polícia. Mas então vi que era a caminhonete do Thomas. Meu irmão entrou, olhou para meu rosto e perguntou: "O que você descobriu?" Mostrei tudo a ele. Sentamos à mesa da cozinha de Jéssica, a mesma que eu a ajudei a escolher em uma loja de móveis em Vancouver, e analisamos as evidências. Thomas sempre fora o esquentadinho, aquele que se metia em brigas para me proteger quando éramos crianças. Vi seu rosto ficar vermelho, depois branco, e então duro como pedra. "Vamos ligar para a polícia montada agora mesmo", disse ele. "Isso é tentativa de homicídio, conspiração. Eles vão prender os dois." "Vamos", concordei. "Mas primeiro, precisamos fazer outra coisa." Thomas olhou para mim e viu o mesmo olhar que ele tinha quando tínhamos 12 e 15 anos, quando um grupo de garotos mais velhos nos encurralou atrás da escola, nos xingando porque nossa mãe era machinha, porque não éramos puros o suficiente para o Canadá deles. Naquele momento, Thomas olhou para mim e disse: "Você está pensando o que eu estou pensando agora?" 35 anos depois, eu assenti. "Acho que precisamos garantir que eles paguem. Que paguem de verdade." Eis o que fizemos. Primeiro, ligamos para a Polícia Montada do Canadá, RCMP, e registramos uma queixa formal, fornecendo todas as provas. A detetive Sarah Chen, do destacamento de Kelowna, foi minuciosa, profissional, e defendeu Jéssica com veemência. Ela emitiu mandados de prisão para Caroline Thornton e Marcos Reis em poucas horas. Mas antes que esses mandados fossem executados, Thomas e eu fizemos algumas ligações. Veja bem, a vida inteira na Colômbia Britânica, construindo casas por 40 anos, faz você conhecer muita gente, e algumas delas têm conexões, influência, público. Liguei para meu velho amigo Robert Chen, jornalista do Vancouver Sunday, e contei toda a história, cada e-mail, cada prova. Isso envolve racismo, tentativa de homicídio e abuso de riqueza e privilégio, disse a ele. É sobre o que acontece quando o ódio é permitido prosperar dentro de uma família. A mãe de Jéssica era nipo-canadense. Os avós dela estiveram em campos de internamento durante a Segunda Guerra Mundial. E agora, 80 anos depois, a bisneta deles estava sendo alvo do mesmo preconceito racial. Robert abraçou a história.
Na manhã seguinte, ela estampava a primeira página. Uma família influente da ilha de Vancouver acusada de tentativa de homicídio motivada por ódio racial. O artigo detalhava tudo: os e-mails de Caroline, a cumplicidade de Daniel, o ataque na trilha, a gravidez de Jessica. Robert ainda encontrou outras vítimas, 2 mulheres que haviam namorado membros da família Thornton anos atrás e sofreram assédio semelhante por não serem consideradas adequadas. A história viralizou. Em 24 horas, a notícia se espalhou por todo o país. A CBC repercutiu o caso. A CTV produziu uma reportagem especial. As redes sociais explodiram. O nome da família Thornton, que Caroline tanto se esforçara para manter puro, agora era sinônimo de racismo e violência. Enquanto isso, Thomas tomou suas próprias decisões. Ele contatou um amigo advogado especializado em direito civil. "Vamos processá-los por tudo", disse a advogada esfregando as mãos. Tentativa de homicídio, agressão, dano moral intencional, fraude, conspiração. Vamos incluir Caroline, Daniel, Marcos e a empresa da família no processo. Quando terminarmos, Jessica será dona de metade da ilha de Vancouver. 2 dias depois, a Polícia Montada do Canadá, RCMP, prendeu Caroline Thornton em sua propriedade à beira-mar. Ela estava sentada no terraço, com vista para o mar, tomando chá como se nada tivesse acontecido. As equipes de reportagem acamparam do lado de fora desde que a história veio à tona. As imagens dela sendo algemada, com o rosto chocado e indignado, foram exibidas em todos os canais. Marcos Reis tentou fugir, conseguiu chegar até o terminal de balsas antes de ser capturado pela polícia. Ele confessou tudo assim que foi levado para a sala de interrogatório. Confirmou cada detalhe e forneceu ainda mais informações sobre como Caroline havia planejado tudo, incluindo a promessa de $50.000 assim que Jessica desaparecesse e Daniel estivesse livre para se casar novamente. Após Thomas e eu entregarmos todas as provas à Polícia Montada do Canadá, os mandados foram emitidos e cumpridos. Daniel Thornton foi preso em seu escritório de advocacia em Vancouver, acusado de cumplicidade por sabotar as vitaminas pré-natais de Jessica e de não denunciar uma conspiração para cometer assassinato. Sua carreira jurídica terminou antes mesmo que as algemas se fechassem. A Ordem dos Advogados da Colômbia Britânica suspendeu sua licença enquanto a investigação continuava. A empresa retirou o nome dele do cabeçalho em poucas horas. O julgamento foi marcado para 8 meses depois, mas nenhum dos dois chegou a ser realizado. O câncer de Caroline evoluiu rapidamente, provavelmente agravado pelo estresse. Ela morreu sob custódia 4 meses após sua prisão, ainda insistindo que não havia feito nada de errado, que apenas estava protegendo sua família. Ninguém lamentou a morte dela, exceto Daniel, e mesmo ele parecia aliviado quando tudo acabou. Marcos Reis se declarou culpado de tentativa de homicídio, agressão com arma letal e conspiração. Foi condenado a 23 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. Durante a sentença, pediu desculpas a Jessica, admitindo que havia sido cegado pela lealdade a uma mulher que o manipulou por anos. Jessica não aceitou o pedido de desculpas. Nem eu. Daniel Thornton tentou contestar as acusações, alegando que não sabia o que sua mãe estava planejando e que substituir as vitaminas era apenas uma forma de ganhar tempo. O júri não acreditou nele. Condenaram-no por conspiração para cometer agressão e negligência criminosa. Recebeu uma pena de 12 anos. Seu advogado argumentou por uma sentença mais branda, alegando que ele não havia ferido ninguém fisicamente. A juíza, uma indígena de 60 anos chamada Marie Blackbird, olhou para ele com frieza e disse: "Você traiu sua esposa da forma mais básica possível. Colocou o preconceito da sua mãe acima da vida dela. Não há justificativa para isso.
O processo civil foi ainda mais devastador. Nossa advogada, Maria Santos, foi implacável. Ela provou que a empresa da família Thornton, uma incorporadora imobiliária avaliada em 60 milhões de dólares, foi usada para financiar as atividades de Caroline ao longo dos anos, incluindo pagamentos a Marcos e contratação de investigadores particulares. O juiz concedeu a Jéssica 35 milhões de dólares em indenização, levando à falência da empresa Thornton. O fundo fiduciário de Daniel foi confiscado. A propriedade em Oceanside foi vendida em leilão. Tudo o que Caroline havia lutado para proteger foi disperso. Mas o que mais importava para mim, 3 meses após o ataque, numa fria manhã de janeiro, Jéssica deu à luz uma menina saudável no Hospital Geral de Kona. Ela deu à filha o nome de Miyuki Rose, em homenagem à mãe e às rosas silvestres das colinas de Okanagan. Eu estava na sala de parto, segurando a mão de Jéssica, vendo minha neta chegar ao mundo com cabelos negros e os olhos da avó. Jéssica entrou com o pedido de divórcio de Daniel enquanto ainda estava no hospital se recuperando dos ferimentos. O acordo foi finalizado antes mesmo de Miyuki Rose nascer. Daniel enviou cartas da prisão implorando perdão, pedindo para participar da vida da filha. Jéssica ignorou todas, sem nem mesmo lê-las. Ela não precisava de um pai que colocasse o racismo acima da vida dela. Jéssica me disse que tinha você, o tio Thomas e toda uma comunidade que a amaria exatamente por quem ela é. 2 anos depois, Jéssica e Miyuki Rose vivem em uma linda casa em Summerland, com vista para o lago Okanagan. Eu a construí para elas com minhas próprias mãos, cada tábua e prego colocados com carinho. Thomas mora ali perto. Jantamos juntos aos domingos, nós 3, com a pequena Miyuki, que começou a andar, cambaleando com suas perninhas gordinhas e rindo de tudo. Jéssica voltou a estudar e fez mestrado em serviço social. Hoje, ela atua ajudando vítimas de violência doméstica e discriminação racial, auxiliando outras pessoas a escaparem de situações semelhantes à que ela enfrentou. Ela participa de conferências, compartilha sua história e a cada palestra, outras pessoas encontram coragem para também se manifestarem. O nome Thornton, que Caroline tentou preservar a qualquer custo, agora funciona como um alerta. Faculdades de direito usam o caso em aulas de ética. Terapeutas o mencionam em debates sobre dinâmicas familiares e abuso. Artigos de notícias ainda o citam ao discutir relacionamentos interraciais e aceitação familiar. Quanto a mim, tenho 63 anos agora. Ainda construo móveis, mas atualmente concentro-me em brinquedos para Miyuki Rose. Blocos de madeira, cavalinho de balanço, uma pequena cozinha de brinquedo. Na semana passada, comecei uma casa de bonecas de 3 andares, com janelas que abrem e fecham, e uma escada esculpida à mão. Miyuki me observava trabalhar, com seus olhos sérios e escuros, e disse sua primeira frase completa: "Vovô faz casinha." Sim, minha filhinha. O avô constrói lares seguros, cheios de amor, onde todos são bem-vindos, independentemente da aparência ou da origem de seus antepassados. Às vezes penso em Caroline Thornton, deitada naquela cama de hospital, enquanto o câncer consumia seu corpo, consciente de que havia falhado. Ela tentou eliminar o que considerava impureza na linhagem familiar e, no fim, acabou destruindo tudo o que podia. Daniel nunca terá filhos, não com uma condenação por crime violento. O nome Thornton termina com ele apodrecendo numa cela. Mas minha família, aquela que Caroline tentou apagar, está prosperando. Miyuki Rose cresce forte e saudável, cercada de amor, aprendendo inglês e japonês no programa de idiomas em que Jéssica a matriculou. Ela crescerá sabendo que sua bisavó sobreviveu a campos de internamento, que sua avó, Miyuki, morreu jovem demais, mas foi profundamente amada, e que sua mãe lutou contra o ódio e venceu. A lição aqui,
e quero que fique clara para todos que ouvirem esta história, é que laços de sangue não definem uma família e certamente não tornam alguém melhor ou pior que outra pessoa. A ideia de linhagens puras é absurda. Sempre foi e sempre será. O Canadá se construiu sobre a mistura de culturas, línguas e tradições. Isso não é fraqueza, é nossa maior força. Se alguém da sua família espalha veneno sobre raça, pureza racial ou quem pertence ou não, interrompa isso imediatamente. Não caia no erro de pensar que o tempo resolverá, ou que o amor sozinho vencerá o preconceito sem ação. Não vai. O ódio de Caroline Thornton cresceu por 3 anos antes de se transformar em tentativa de assassinato. Daniel o alimentou ao permanecer em silêncio e pagou o preço por isso. Levante-se, denuncie, proteja quem você ama, mesmo que principalmente isso signifique se opor aos seus próprios familiares. E se você está num relacionamento em que alguém te menospreza, te sabota ou te trata como inferior, saia imediatamente. Jéssica não sabia que Daniel estava trocando suas vitaminas. Não sabia que a mãe dele planejava assassiná-la, mas sentia que algo estava errado. Ela me disse semanas antes do ataque que se sentia desconfortável perto de Caroline, que algo parecia fora do lugar. Ela deveria ter confiado naquele instinto. Deveria ter ido embora naquele instante. Não cometa esse erro. Confie na sua intuição. Sua vida pode depender disso. Por fim, para todos que ouviram que seu sangue é impuro, sua herança errada, sua existência, um problema. Vocês não são o problema. O problema é o ódio direcionado a vocês. Sua herança mista, seja qual for, é linda, válida e merece ser celebrada. Nunca permita que ninguém te faça sentir inferior. Miyuki Rose saberá que seu bisavô era branco, sua bisavó era Matei, sua avó nipo-canadense e sua mãe uma mistura de todas essas origens. Ela aprenderá que essa mistura é o que a torna única, não o que a torna menor. E saberá que quando o ódio tentou apagá-la antes mesmo de nascer, sua família lutou e venceu. Esse é o legado que importa. Não uma linhagem imaginária pura, mas o legado real, imperfeito e belo de amor, resistência e sobrevivência. Agora estou sentado na varanda, vendo o pôr do sol sobre o lago, observando Jéssica empurrar Miyuki no balanço que construí no mês passado. A risada da menina se espalha com o vento, pura, alegre e completamente alheia à escuridão que tentou impedir sua existência. Caroline Thornton queria preservar algo que nunca existiu. O que ela destruiu, na verdade, era real. A liberdade dela, a família dela, a vida dela. O que construímos depois também é real, e mais forte do que tudo que ela poderia imaginar. Isso é o que aprendi com tudo isso. O ódio destrói muito mais quem o sente do que quem o sofre. E o amor verdadeiro, aquele que reage quando ameaçado, constrói algo duradouro. O nome Thornton agora está enterrado, esquecido, exceto como um alerta. Mas Miyuki Rose, o nome que une a herança japonesa à tradição ocidental, perdurará. Ela crescerá, terá seus próprios filhos um dia e transmitirá a história de como sua família sobreviveu a um ataque que queria exterminá-la. E talvez, apenas talvez, ela cresça num Canadá onde histórias como a nossa não precisem mais existir, onde a ideia de sangue puro seja reconhecida como a ficção perigosa que é, onde a vida de todos seja celebrada em vez de questionada. Até lá, continuaremos contando esta história. Continuaremos lutando contra o ódio em todas as suas formas. Continuaremos construindo lares seguros, cheios de amor, porque no fim é isso que importa. Não a cor do sangue, mas a força do coração. Não a pureza da linhagem, mas a profundidade da compaixão. Não de onde vieram seus ancestrais, mas para onde você vai e quem você leva consigo.
Jessica trouxe Miyuki Rose ao mundo, apesar de tudo que tentou detê-la. E passarei o resto da minha vida garantindo que aquela menina saiba que valeu a pena lutar por ela, que valeu a pena sobreviver por ela, que valeu tudo. Essa é a minha história. Essa é a minha vingança. Não destruição, mas criação. Não ódio respondido com ódio, mas ódio respondido com um amor tão intenso que não pode ser contido. E sabe de uma coisa? A história de Jessica e sua família nos mostra que o verdadeiro legado de uma pessoa não está na aparência ou na pureza de seu sangue, mas nas escolhas que fazemos diante da injustiça. Caroline Thornton tentou controlar vidas, impor preconceitos e destruir aqueles que considerava impuros, mas subestimou a força do amor, da coragem e da união familiar. Jessica e seu pai provaram que a resistência e a ética podem superar ódio e violência, que mesmo em meio a conspirações friamente planejadas, a humanidade e a proteção daqueles que amamos prevalecem. Ao transformarmos dor em ação, demonstramos que sobrevivência e justiça podem coexistir, e que legados reais são construídos com coragem, amor e compaixão, e não com riqueza ou controle. Uma das maiores lições desta história é que a força de uma família não depende da herança genética ou da aprovação social, mas do vínculo verdadeiro entre seus membros e da coragem de se levantar contra injustiças. O preconceito, o ódio e o desejo de controlar outros por causa de linhagem ou pureza sempre geram destruição, enquanto amor, solidariedade e proteção criam resiliência e segurança. Jessica transformou sua tragédia em oportunidade de ajudar outros e criar um futuro saudável para Miyuki Rose, mostrando que decisões de integridade, coragem e compaixão são o que definem um legado real. O que importa não é o que tentaram apagar, mas o que conseguimos construir apesar disso. Agora me diz, na sua opinião, se você tivesse acesso aos e-mails de Caroline, conseguiria impedir o plano antes que ele acontecesse? E se você estivesse no lugar do pai de Jessica, como reagiria ao descobrir o plano de Caroline? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias intensas de sobrevivência, vingança e superação.